Boa tarde! O Isto é Amazônia deste sábado está começando e a gente volta a um tema que nós temos trabalhado aqui com muita frequência, a Amazônia. E quando se fala da Amazônia, evidentemente, que nos remete à preservação ambiental, a preservação do meio ambiente amazônico. Isso é um tema recorrente, discutido nos simpósios, seminários, reuniões com ambientalistas, líderes do mundo inteiro do debate amazônico. Nesse tema de hoje, nós vamos falar de dois segmentos, o desmatamento e o reflorestamento. Bom, aí é um paradoxo, você há de imaginar, se discute bastante. Ou se utiliza do meio ambiente amazônico para produção, ou então a gente vai ficar contemplando a natureza, morando em cima da pobreza. Mas será que é só desmatando que a gente consegue avançar na pecuária, na agricultura? Não existe técnicas que possam aliar o desenvolvimento com a produção? Nesta equação, o resultado é desenvolvimento sustentável. O equilíbrio entre homem e natureza, para que ambos possam viver em harmonia. O homem tendo uma qualidade de vida melhor, gerando renda, emprego, alimentos, e o meio ambiente sendo preservado para que a gente tenha uma vida com mais segurança, com mais saúde. O Isto é Amazônia vai conversar com o diretor, que é o chefe da Embrapa, o Dr. Antônio Cláudio. Ele é engenheiro agrônomo há 37 anos, um homem de vasta experiência. Ele fala sobre como a ciência, a pesquisa, está trabalhando para contribuir para esse equilíbrio entre natureza e produção. Nós estamos na chácara do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, que vai falar conosco. Essa é uma área de cerrado, mas aqui não houve a destruição do cerrado, pelo contrário, né? Houve um consorciamento. Aqui o desembargador conseguiu desenvolver, cultivar árvores como o mogno africano, como o pinheiro, como fruticulturas como graviola, coco, banana, abil, enfim, café, várias variedades de fruta que ele cultiva nesse terreno aqui. Então é possível sim que a gente consiga desenvolver sem destruir. Olha, nós no programa que falamos sobre a produção no campo de grãos, nós fizemos um paralelo com o estado de Roraima, porque Roraima é um estado que se assemelha muito com o Amapá, em todos os aspectos, econômicos e sociais. Né? Mas Roraima, ele está dando uma descolada do Amapá na produção de grãos. A perspectiva de Roraima é plantar 200 mil hectares de grãos em 2023. Nós estamos claudicando nesse setor. No entretanto, Roraima também está sendo considerado um dos estados que mais desmatou, que mais contribuiu para o desmatamento na Amazônia. Então é esse paradoxo que nós vamos discutir e com a palavra dos técnicos que falaram no programa Isto é Amazônia, nós vamos dar um norte, um encaminhamento, né, de como que a gente deve equacionar essa questão. Desmatar, produzir, conservar e produzir, isso tudo você vai acompanhar a partir de agora no Isto é Amazônia. O Isto é Amazônia deste sábado vai trazer um tema que é um tema muito recorrente hoje no mundo, em especial na Amazônia. É a questão do desmatamento e reflorestamento. Então, nada melhor de conversar com quem conhece do métier. Nós estamos aqui na Embrapa com o chefe da Embrapa Amapá, Dr. Antônio Cláudio. 37 anos de bagagem. Formou-se na engenharia de agronomia, engenheiro agrônomo, e veio trabalhar na Embrapa. Então tem um know-how, curso de especialização, mestrado, doutorado, né? Passou pela academia, está com a ciência, né? Em dias com a ciência. Então nós vamos trazer esse homem para conversar conosco, para explicar, né, quais são as impressões que ele tem dessas questões hoje que a Amazônia vive, que a Amazônia debate e discute. Né? A questão, doutor Antônio Cláudio, primeiramente lhe dizer que é uma honra e um prazer estar com o senhor no Isto é Amazônia novamente,
e agradecer à Embrapa, que sempre abre as portas para ajudar a esclarecer e levar informações verdadeiras, técnicas para os nossos telespectadores, para as pessoas que se interessam por esse assunto, que tem uma certa complexidade e exige, de fato, técnico que conheçam para tratar o assunto, né, dentro de uma realidade científica, sem achismo. Então, a gente está aqui com o senhor e agradece o senhor ter aceitado o nosso convite para participar. E a nossa primeira pergunta, evidentemente, depois que o senhor cumprimentar os nossos telespectadores, é saber o que o senhor acha da questão desmatamento na Amazônia. Então, primeiro queria agradecer mais uma vez, né? É um prazer sempre recebê-los aqui, né? O programa tem dado um destaque muito grande para as tecnologias que a Embrapa Amapá tem desenvolvido, né? Então, nós, em nome da Embrapa, agradecemos muitos, né, toda a produção, Dr. Gilberto Pinheiro, que sempre é um apoiador, né, de todas essas instituições, todas essas ideias em desenvolvimento da Amazônia, né? Na questão do desmatamento, Roberto, é o seguinte, por exemplo, hoje no Amapá, nós temos grandes áreas, assim, somando todas, que já estão alteradas. Então, eu diria hoje o seguinte, nós não precisamos desmatar uma árvore para a gente poder produzir nesse estado atualmente. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, as áreas de agricultura familiar, que já estão alteradas, se a gente transformar essas áreas, 1 ou 2, 3 hectares, em fruticultura produtiva, cupuaçu, açaí, várias outras fruticulturas que vão ter produção o ano todo, mão de obra o ano todo ali, e isso vai transformar a realidade econômica dessa comunidade. Então, não precisa, porque fruticultura, ela demanda muita mão de obra. Então, no máximo 5 hectares uma família consegue administrar ali e ela tem uma renda muito grande. Nós temos casos hoje realmente de 1 hectare de açaí ou 1 hectare de cupuaçu com outros, tira uma família dessa quase da pobreza e coloca ela na classe média, né? Então, não precisa, é só trabalhar as áreas que estão alteradas. Agora, isso precisa dinheiro e tecnologia, viu? Não é fácil fazer isso. Tem que ter recurso, porque tem que ter insumos, tem que ter máquinas. Então, quando a gente vê essa questão de desmatamento, normalmente é porque o produtor, ele não tem outra alternativa, ele desmatou porque ele precisava produzir alguma coisa. E como ele não tinha recurso para comprar adubo, ele usava a floresta, a mineralização. Quando queima aquela floresta, ela libera os minerais e consegue produzir. Só que hoje, realmente, não se admite mais, até porque o preço é muito caro. Hoje não tem mais sentido fazer um desmatamento para produzir. Nós temos que investir nesse pequeno produtor e ele produzir com insumos e com tecnologia. Então, hoje, realmente o que se tem, quando se fala de desmatamento, a gente tem a noção clara de que são áreas muito periféricas, escondidas, normalmente grandes produtores que fazem isso de uma forma bem rápida para o sistema não perceber. Mas o pequeno hoje precisa de tecnologia e a gente não precisa desmatar para poder produzir. Mas nessas áreas que já estão desmatadas, né, essas áreas que já aconteceram, eu diria até crimes ambientais, não se desmatou de uma forma irregular, desregulada, aquelas famosos cortes rasos, né, se tirou tudo, os madeireiros, por exemplo. Ninguém está condenando o madeireiro aqui, pelo amor de Deus, a gente só está citando um exemplo, né? Ou então, como o senhor bem disse, aquele agricultor que por necessidade, por falta de recurso, de tecnologia, ele desmatou para plantar. Bom, reflorestar isso, a Embrapa, como é que ela vê e o que ela recomenda? Por exemplo, tem árvores, né, que são extremamente nobres, por exemplo, né, o mogno africano, o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro tem ali naquela área dele no Cerrado, ele já plantou o mogno africano e que está demonstrado ali, para quem quiser ver, que é possível
um mogno de 2 anos dele tem 10 metros de altura, um de 10 anos, 2 homens não conseguem abraçar. E tem outras, né? Outros tipos, né? Outras espécies de árvores que são utilizadas, né? Como o paricá, né? O tecas. Isso. Eu gostaria que o senhor dissesse se a Embrapa ela concorda tecnicamente com esse tipo de... Perfeito. Olha, nós temos na Amazônia um processo histórico de degradação do solo através da pecuária, né? A pecuária vinha, aquela pastagem que ia degradando ao longo do tempo, e hoje a Embrapa desenvolveu um sistema chamado ILPF, Integração Lavoura, Floresta e Pecuária. Então hoje você vê exatamente nessas áreas onde foi montado esse sistema Integração Lavoura Pecuária, recuperando o solo, produzindo animais muito mais rentáveis, né, ganho de peso maiores, e aí você tem exatamente naquele pasto que era degradado, planta floresta, inclusive o mogno africano é uma opção, né, e fica aquelas leiras de floresta intercalada com pasto e o gado ali no meio. Então isso, nós temos vários exemplos que a gente recupera, a gente sequestra carbono, inclusive essa é uma agricultura muito, do ponto de vista ambiental, recomendado, e hoje essa tecnologia, o principal ponto dela é recuperar o solo. Quando pega uma pastagem degradada, você faz o sistema LPF, além de você ganhar economicamente, você está recuperando o solo e contribuindo com o meio ambiente. Então, essas espécies, exatamente que você citou, o mogno africano, o paricá, a teca, são espécies que a Embrapa já provou que é muito viável o sistema de LPF, e aqui no Amapá nós temos, em áreas que já tem de pastagem, pode introduzir essa floresta no meio da pastagem, e no cerrado nós exatamente estamos estudando exatamente um modelo para introduzir na área de cerrado, porque o cerrado é muito produtivo também. Quando você coloca os insumos, ele vai produzir uma floresta muito rápido, e também a pastagem, e fica muito melhor do ponto de vista de aclimatação para o gado quando ele tem a floresta para protegê-lo. Então é uma coisa sem dúvida, a floresta intercalado com pastagem e agricultura é a alternativa de se produzir sustentavelmente tanto gado como floresta na Amazônia. O sítio onde mora o desembargador Roberto, ele pode servir de um laboratório, inclusive, porque ali é uma área de cerrado, né, que ele amansou, como ele costuma dizer, né, e plantou vários cultivares diferentes de fruta, da fruticultura, né, ele tem banana, tem manga, ele tem graviola, ele tem abil, ele tem coco, né, ele tem muita coisa ali, né, tudo de uma forma a produzir, né, e ficou uma área extremamente bonita e agradável. Então as pessoas podiam fazer esse tipo, né. É possível que nesses intervalos, por exemplo, do mogno africano, que leva anos para chegar numa fase adulta, nesse intervalo, enquanto isso não acontece, poderia se plantar, por exemplo? Poderia. Fazer esse consórcio? Essa que, às vezes as pessoas pensam assim, mas isso vai produzir com 10 anos. Sim, mas você tem as culturas intercalares. Você começa a ter retorno econômico nas culturas no primeiro ano. Por exemplo, você pode plantar milho, melancia, feijão e mandioca, tudo intercalado até ela produzir. Então, dependendo da cultura, às vezes você pode, por exemplo, um açaizal, às vezes com 3 anos ele já fechou, não dá mais para intercalar. Mas muitas, ela vai até 5, 6 anos você produzindo intercalamente. Então, essa questão da fruticultura, eu acho que nós da Amazônia precisamos olhar melhor com isso, porque nós temos, não tenho dúvida, os melhores frutos do mundo estão na Amazônia, né? É só para saber, os melhores sorvetes, os melhores, isso são provados, né? São daqui. E a gente precisa
dar essa alternativa para o pequeno produtor. Eu vou dar um exemplo, que eu tenho um experimento lá em Porto Grande, na colônia do Matapi, um consórcio de cupuaçu com açaí. Em 3 anos, a produtora já está colhendo açaí, e este ano, que completou 3, já vai ter produção econômica mesmo, né? Então, veja, 3 anos, e ela tirou muito milho, feijão, mandioca no meio até entrar. Olha, agora que não dá mais, que já está fechando, né? E agora, então, essa produção, eles já estão se organizando numa fábrica de polpa, e aí tem uma novidade que vou dar em primeira mão aqui no teu programa, é que hoje o Amapá produz muito cupuaçu, né? Já tem algumas fábricas de polpa espalhadas, só que tem um problema, a amêndoa do cupuaçu é jogado fora, ou então feito com compostagem, adubação. E é um valor muito grande. Então nós conseguimos recurso do senador Lucas Barreto e nós vamos montar uma fábrica de manteiga de cupuaçu lá no Matapi, para pegar todas essas amêndoas de cupuaçu ali de Pedra Branca, tudinho, e produzir esse óleo da amêndoa, e depois elas transformam em manteiga, né? E só para você ter uma ideia, a semana passada falei com o presidente da cooperativa lá no Acre, que eles já produzem esse óleo há muito tempo. Eles disseram o seguinte, que eles não atendem nem 1% no mercado do óleo do cupuaçu, que chama-se manteiga de cupuaçu. E veja, e nós estávamos jogando fora isso. Então nós vamos organizar lá em Pedra Branca, aqueles produtores que tiram na tesoura e tal, eles vão conseguir secar essa semente e vender agora a fábrica de óleo. E as Natura da vida, todas essas empresas vêm comprar aqui, elas vêm buscar esse produto. Então, são essas coisas que a gente precisa fazer na Amazônia para agregar valor e para fazer essa cultura de perene, que a gente chama, né, cultura perene, rentável e sustentável. E aí, o produtor que tem essa cultura, ele não pensa em desmatamento, porque ele já está tendo tudo aquilo produzindo e está estabilizado com a economia dele, né? Então, o que precisa, e é realmente essa questão, quando se fala desmatamento, vamos pensar em investimento na produção do pequeno, que ele não vai fazer desmatamento. Eu gostaria de trazer à baila aqui um assunto que me inquieta. E aí, como nós estamos falando de reflorestamento, nós temos uma área gigantesca de cerrado ocupada pela Ancel. E ela planta pinos. Eucalipto agora. Eucalipto agora. Foi pino, agora é eucalipto. Tá. Só que eles exportam o cavaco, que é o commodity, né? Eles não transformam, eles mandam daqui o cavaco. Então, como é uma atividade primária, eles não recolhem imposto. E como eles estão numa área de livre comércio, eles têm o crédito do ICM. Então, a Ancel ocupa uma extensão muito grande de mais de 300 mil hectares, porque pega 8 municípios do estado e deixa muito pouco. Não seria, então, doutor Antônio Cláudio, de que a Ancel ela permitisse que no intervalo de uma ilha e outra, vou chamar de ilha, porque eles tiram de uma área, né, e aí eles deixam o solo descansar e vão colher de outra área, assim que eles fazem um rotativo ali, né? Para ter a perenidade do cavaco. Eles poderiam, então, plantar grãos ali, permitir que o Estado usasse, produtores, ou a própria Ancel plantasse? Eu tenho, assim, também essa observação, né, há muito tempo no Amapá, vendo essa área toda, né, e a questão que se faz é o seguinte, a pergunta que se faz qual é a relação entre área de plantio e postos de trabalho, né? Então, essa atividade realmente é uma atividade que tem uma relação muito pequena, né? Em postos de trabalhos. E, então, quando a gente compara com a do grão, por exemplo, ou fruticultura nem se fala. Fruticultura, você vai ter no mínimo 2, 3 pessoas trabalhando para cada hectare, né? Então, nos grãos tem pouco, mas tem muitos na cadeia, a jusante e a montante, que trabalha as fábricas, as empresas de venda de máquina, de insumo. Então,
movimenta tudo, né? Então, a parte de floresta, realmente, a relação é muito pequena. Mas eu tenho conhecimento de que a Ancel já está produzindo grãos também. Entendeu? Eles estão produzindo, eu acho que isso eles vão testar e eu vejo que é uma alternativa interessante. E uma coisa eu lhe digo, né, que o melhor cerrado é exatamente a área que está ocupada pela Ancel. Melhor em qualquer característica que você for analisar. Então, eu acho que fica esse ponto para a empresa pensar realmente em verticalizar essa produção. Realmente eu acho que com esse volume que nós temos aqui já daria para ter uma fábrica de processamento desse material aqui, né? E, enfim, isso é uma questão do Estado, tem que criar a situação para isso, né? Me parece que logística não é problema, né? Não é, estamos né? com asfalto na beira da plantação e o porto a poucos quilômetros da plantação, quer dizer, ou dentro da plantação. Praticamente nós temos um porto que eles levam esse cavaco daqui através desse modal, né? Então, eu vejo que isso é uma questão, às vezes, a empresa se ajustar também, né? Às vezes o mercado que ela está atuando é um outro, mas a área é muito grande. Eu acho que, sabe, isso começando, o governo começando, eu acho, e eu vejo que a questão do grãos é uma questão de mercado que a empresa também deve estar procurando, né? E eu acho que aí entra a situação de o Estado provocar mais essa empresa para ela começar a ocupar melhor essa área, né? E aí tem tanto para eucalipto quanto para grão, outras atividades, até fruticultura mesmo. Essas empresas podem trabalhar com espécies florestais mais nobres também, né? Tudo isso pode fazer. Essa questão, Roberto, do cerrado, hoje o Amapá teve muito essa discussão. Mas o cerrado é para isso, o cerrado é só para grão, o grão não pode. Quer dizer, a coisa não é por aí. O cerrado é uma terra extremamente produtiva e pode produzir o que você quiser. Por exemplo, hoje, este ano, vários produtores que estavam produzindo, veio para produzir soja, estão plantando mandioca. A mandioca está muito mais rentável do que a soja hoje. E outros já estão produzindo açaí no cerrado. No centro-oeste já se produz fruticultura, laranja muito, banana. Então, no cerrado se produz o que for viável. Então, essas empresas, às vezes, ela tem a logística dos produtos que são o mercado que elas têm, mas eu acho que quando o Estado estabelece uma negociação, isso vai mudando ao longo do tempo. E quando chega também, né, conhece outras expertises, né, outras culturas e acaba se adequando. Mas olha só, nós vamos fazer um breve intervalo comercial nesse bate-papo para lá de esclarecedor e interessante com o Dr. Antônio Cláudio, mas nós vamos voltar já, tá bom? Eu vou ali no Cerrado pegar um pé de mogno africano para você plantar aí no teu cerrado, tá bom? Isto é Amazônia. Estamos de volta com o programa Isto é Amazônia, depois de a gente dar um passeio nas florestas amapaenses, estacionamos de novo na Embrapa, aqui com o Dr. Antônio Cláudio, a gente vai tomar esse bate-papo aqui, tá? E aí eu quero que ele explique para a gente aqui, para você, telespectador, e para mim, que também não tenho familiaridade com esse produto, chamado nutracêutico, né? Que é um produto... me parece que de um consórcio. Como é que funciona isso, doutor Antônio Cláudio? Não, a parte realmente, quando a gente hoje trabalha muito na pesquisa agronômica, realmente é trabalhar mais a parte nutricional, a composição dos produtos, né? Por exemplo, nós temos alguns feijões que têm maior valor nutricional. Por exemplo, nós temos batatas, que é um trabalho da Embrapa, inclusive desenvolvido para a agricultura familiar,
com melhores proteínas, melhores valores, para aquilo realmente nutrir bem aquela população, né? E no caso nutracêutico, quando a gente pensa em exportação, levar esses produtos já processados também, você pode misturar dois produtos que complementam aquela questão. Por exemplo, nós temos hoje muito a questão do açaí, que já tem um valor muito grande, né, do ponto de vista nutricional. Quando você colocar outros elementos, guaraná, outros produtos, ele atinge um valor muito grande, porque ele engloba uma série de funções que vai além do alimentos, né? Então nós temos, por exemplo, já alguns exemplos, como refrigerante de açaí com guaraná, né? É um refrigerante que já foi testado, inclusive empresas multinacionais já estão utilizando essa formulação como sendo um produto que tem mercado mundial, assim como a Coca-Cola. Eles acham que esse refrigerante eles teriam no gosto do mundo todo, já foi testado. O problema hoje é a matéria-prima, né? Nós não temos guaraná e nem açaí suficiente para abastecer uma indústria deste porte, né? Mas são esses exemplos que a gente precisa trabalhar com outros elementos, né? O próprio cupuaçu, bacuri, são coisas que nós temos assim com excelência, que isso pode associado a outros produtos, atingir um mercado maior e sair da questão do uso mais regional e passar a ser um produto internacional. Então, assim, doutor Antônio Cláudio, ouvindo o senhor com muita atenção, fica mais claro para a gente que é leigo, perceber que nós, de fato, não precisamos cometer crimes na Amazônia. Crimes ambientais, eu quero dizer. Desmatar, contaminar os lençóis, os lençóis freáticos, os rios, com a questão da mineração, plantação para abrir pastos, por exemplo, o Acre. O Acre, é um estado que tem campos, houve um desmatamento muito grande lá atrás, aí por isso a fama do Chico Mendes, que lutou muito pelos seringais acreanos, essa coisa toda. A gente percebe que se o homem que está na Amazônia tiver apoio do Estado, apoio tecnológico que a Embrapa dá, porque a Embrapa é um órgão de excelência na pesquisa mundial, reconhecida mundialmente, que está provado e que tirou o Brasil de uma condição de indigência alimentar para ser um dos maiores produtores de alimentos. Porque essa tecnologia que se utiliza no Brasil é da Embrapa. Quando a gente fala de qualquer assunto, a Embrapa tem um experimento, os pesquisadores são de excelência, a gente tem que reconhecer isso. Então a gente não precisa disso, doutor Antônio Cláudio? A gente precisa só seguir o que a tecnologia nos permite, com apoio do Estado, eu digo do apoio financeiro e técnico, porque o técnico do Estado é que tem que acompanhar também aquele pequeno produtor, aquele que não tem conhecimento. Você colocou um ponto importante, Roberto, que é o seguinte: quando a gente compara o Amapá e o Acre, a gente tem algumas semelhanças. São dois estados que têm assim muito valoração da questão ambiental, o Acre com toda a história que ele tem, e o Amapá as práticas que nós temos feito aqui. Só que tem uma diferença muito grande. Quando a gente vai avaliar a participação do setor produtivo, principalmente de base agrária, entre o Amapá e o Acre, aí é muito grande a diferença. O Amapá, toda a produção agrícola que envolve agricultura não chega a gerar 3% do PIB. O Acre chega até 20%. Nossa! Então, veja, o que nós precisamos muito no Amapá a desenvolver o setor rural. Nós temos muito a fazer e não precisa danificar nada do meio ambiente. Não precisa tirar uma árvore, precisa investir com tecnologia e com recurso e assistência técnica, como você colocou. Mas o Amapá hoje precisa, e eu vejo isso acontecendo, viu? Isso está se realizando, a gente vê várias produções surgindo, Tivemos sábado passado uma colheita de milho, soja aí nessa região da perimetral. Nós estamos vendo muito produção de grãos hoje acontecendo naturalmente, e algumas fruteiras. Precisamos agora
verticalizar isso através de indústrias, agroindústrias, né? E dar uma assistência técnica e ser inclusiva. Não adianta também a gente desenvolver e deixar os pequenos vivendo de fora. Na época da pedra lascada, na enxada. Hoje ele não precisa mais trabalhar com enxada, nós temos mecanização aí capaz de resolver todo o problema e eles vão ter qualidade de vida e responsabilidade com o meio ambiente e com certeza vai garantir isso que todos nós queremos: preservação, sustentabilidade, mas com qualidade de vida para quem vive nessas áreas. Porque assim, doutor Antônio Paulo, parece que virou um mantra. Para mim, e sou o apresentador do Estúdio Amazônia, toda vez que a gente fala do Amapá, se impõe. É imperioso que se diga que os nossos indicadores sociais e econômicos são baixíssimos, de saúde, de educação e de segurança pública. Isso só nos remete a um estado pobre, como é o nosso. Porque, por exemplo, quando o senhor faz um comparativo, e eu vou estudar, o senhor me provocou a estudar o Acre, eu vou dar uma estudada, porque assim, quando você pega o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas no estado, a gente vê, né, essa pirâmide econômica, a gente vê ela invertida, porque a base seria o setor primário, né? E o meio seria o setor secundário e o ápice da pirâmide o setor terciário, que é o comércio e serviço. Aqui a gente tem uma pirâmide assim, né? Ela tem uma anomalia, porque o setor terciário ele é gigante, ele tem mais de 80% do PIB. E a indústria 12,6%. E o setor primário 2 e pouco. Quer dizer, pífio a participação. Então, como é que nós queremos um Estado desenvolvido e rico se a gente, na nossa base, na produção, né, de alimentos, né, a gente não consegue produzir? Então, a gente não transforma. Porque esses 12% da indústria, é bom que se diga, viu? É porque a construção civil é considerada indústria. E no Amapá ela é muito ativa. Não é que nós temos indústrias aqui, é a construção civil que puxa esse indicador para cima. E essa questão realmente você analisou bem. O nome não é à toa, setor primário, porque é a partir desta matéria-prima que ela vai desencadeando toda a cadeia. Então, você for analisar, por exemplo, o cacau. Inclusive, já estamos tendo cacau no Amapá, sendo produzido, várias áreas, já visitei, muito bom. Mas em breve teremos a fábrica de cacau aqui, né? Eu digo fábrica maior, nós temos uma de Cunani, que é pequena, mas daqui a pouco nós temos uma fábrica grande. Aí depois você analisa a cadeia do cacau. Quantos produtos você vai no supermercado e tem cacau? Tem cacau. Mais de 100, 300. Então isso é exatamente a cadeia produtiva. Mas tudo começou com cacau plantado lá na agricultura. Sem aquele plantio, sem a roça, não tem nada dessa sequência que vai todas, né? Então, isso que precisa ser feito. O Amapá realmente precisa ampliar a base produtiva do setor primário para que a cadeia ande, inclusive, Roberto, vai chegar no comércio, porque o comércio ele não amplia mais do que está hoje no Amapá se não tiver a base produtiva, tanto das indústrias como no setor primário, né? O primário e o secundário, porque o comércio é o terciário. Então precisa gerar produção na base e ampliando, aí o Amapá vai começar a crescer. E uma coisa é importante se falar, quando se cresce na base, tudo cresce. A gente vai ver. Vou dar um exemplo, assim, vou dar um exemplo, não sei se o senhor concorda comigo, mas é um exemplo assim que é muito utilizado. Por exemplo, o frango, né? A gente manda buscar frango de Chapecó. Vamos pegar lá, o Adiomar Veronese aí. Adiomar, velho. O Adiomar, ele manda buscar. Ele traz o frango para cá e a gente compra o frango. O que acabou conosco aqui, o frango congelado? Acabou as pequenas produções do frango. Que ali naquele quilômetro 9 ali, aquela era uma região periurbana, que tínhamos várias granjas ali. Sinamar, Butemar, Bittencourt, né? O seu Tite, né? A dona Deusuíte, o seu Darg, todo aquele pessoal tinha granja ali.
Então eles produziam frango, eles matavam naqueles abatedouros, né, pelavam e vendiam. Quando chegou o frango congelado, que o preço caiu, todo mundo, porque não teve mais mercado, nós não tínhamos produção de ração nem de pinto, a gente mandava buscar de Santa Isabel. Então todo mundo fechou as portas. E aí, gente, é que o doutor Antônio Cláudio está dizendo para a gente da base primária. Se nós produzirmos soja e milho, que são fundamentais para a ração, nós vamos ter ração. Se nós tivermos ração barata, o pessoal que tem terra vai poder vai criar o frango. E aí nós vamos abater o nosso frango numa escala industrial e nós vamos ter que cancelar a importação de frango do Chapecó, porque o Amapá vai se tornar autossuficiente para produzir frango. É mais ou menos isso? Perfeitamente. Se o senhor fosse me dar uma nota de 0 a 10... Eu daria o 10 aí, porque olha, essa sua análise é perfeita, que eu já fiz o seguinte, e eu vou falar uma coisa, eu acredito muito que o Amapá vai deixar de ser importador de frango para ser exportador. Opa! Com essa base da produção de grãos ocorrendo, como nós temos aqui, vão se estabelecer frigoríficos e nós vamos não só abastecer o mercado local, como exportação para Guiana Francesa, Suriname, República da Guiana. 1 quilo de frango na Guiana é em euro, no Suriname é em dólar, na República das Guianas agora, que estão com uma economia muito forte por causa do petróleo. Lá também é em dólar. Então, esses países, base de proteína deles são frango. E nós podemos abastecer, e com muita vantagem. 1 quilo de frango na Guiana Francesa custa 11 euros. Então, a gente produz isso com muita vantagem competitiva aqui no Amapá. Então, eu lhe diria o seguinte, eu acredito e vou viver ainda quando nós vamos inverter essa relação e vamos exportar frango. E, inclusive, eu acho que vamos trazer aqueles nossos amapaenses que estão lá, né? Então, isso é uma realidade, é só ter essa produção. E por quê? Isso também já aconteceu no Pará, você sabia? No Pará também quebrou toda a avicultura pequena que tinha lá, mas depois da produção de grãos no Pará, inclusive as daqui inicialmente foram mandadas para aqueles frigoríficos de lá, as fábricas de rações, né, que tem lá, e hoje nós temos algumas marcas de frango do Pará que vêm abastecer aqui, né, que você conhece algumas fábricas que vêm aqui, que têm competitividade igualmente com os que vêm lá do sul, né? Então isso aconteceu no Pará e certamente vai acontecer no Amapá. Vai atravessar o Amazonas. Vai acontecer, sim. Vai atravessar o Amazonas. Então tá certo, mestre. Ok. Uma aula aí. Muito obrigado aí, tá bom? Pelo seu carinho aí, pela sua atenção. Para você aí que é telespectador do Isto é Amazônia. O senhor doutor Antônio Cláudio deu essa aula maravilhosa pra gente. Eu também acredito que o Amapá ainda vai ser autossuficiente. Não sou tão otimista quanto ele, se eu vou estar aqui para ver. Eu espero que esteja, tá bom? Mas os meus moleques vão estar aí, com certeza. Esse Amapá tem tudo para ser forte, tá bom? Isto é Amazônia. Nós estamos neste paraíso. Nós estamos numa floresta. Não, nós estamos no sítio do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Aqui atrás de nós, uma árvore de castanha do Pará, não é? E já deu frutos aqui, hein? Ouriço, não é? Que nós mostramos no programa, é dessa árvore maravilhosa. Bom, nós estamos aqui ao lado do desembargador, ele vai falar para a gente. Desembargador, caminhamos aqui alguns hectares, né? Mas o sol lá fora está tinindo, está brabo, mas aqui dentro está gostoso. Você vê a diferença, não é? Do clima, como aqui é gostoso. Ali ninguém aguenta lá fora, mas aqui a diferença de temperatura. Quando nós falamos na questão do reflorestamento, passa também pelo clima, E isso é uma questão que a gente tem que trabalhar. Isso aqui, quem conhecia há 30 anos, isso aqui era um cerrado.
pedra, e veja que se tornou um verdadeiro bosque. Nós temos ali, mais adiante, nós temos aqui o mogno africano, um mogno com 10 anos, e que tem aí 2 homens para abraçarem. Aqui a castanha do Pará e do lado um taperebazeiro. Aqui nós temos um pé de açaí aqui. Limão. Limão, ou seja, você pode sim plantar. Então, essas áreas que nós falamos, que foram desmatadas na Amazônia, se pode transformar novamente numa floresta e dando lucro. Porque, olha aqui a castanha do Pará. Você imagine uma castanha dessa do Pará, essa aqui deu com 14 anos, mas ela pode dar em 7 anos, quando se faz enxertia. E a Embrapa do Pará já tem esse trabalho, como tem do bacuri. O bacuri, com 20 anos, em 4 anos, eu tenho aqui um pé de bacuri enxertado. E por que não trabalharmos nisso? Além de melhorar o clima, isso é bom para o mundo, é bom para a Amazônia, você está vendo o fenômeno El Niño aí, e o calor é grande, e aqui onde nós estamos, esta tranquilidade, esse lugar agradável, e isso também se passa pelo reflorestamento. Então, se pode sim reflorestar e dar lucro para o produtor. O que nós precisamos na Amazônia é consciência. Primeiro, consciência ambiental, mas para a consciência nós temos que começar pela base. Nós estamos trabalhando só na consequência, e não é por aí. O que é a base? Começa com a educação ambiental, a capacitação nas faculdades, principalmente naquelas faculdades onde o professor vai ensinar, como por exemplo, pedagogia, em educação ambiental, que deveria ser matéria obrigatória na Amazônia. Por quê? Porque a partir daí você vai criando uma consciência, e esta consciência ela vai ter frutos. Isso aqui foi um fruto plantado. Eu tive o privilégio que o Criador me concedeu de plantar. Isso aqui tudo que você está vendo. São centenas e centenas de árvores. Eu já plantei milhares de árvores, praticamente dentro da cidade. O seu sítio aqui, eu ouvia o Dr. Cristóvão Lins, né, que participou conosco do programa passado, dizer que seria aqui um laboratório, porque o senhor, na verdade, planta pelo amor que o senhor tem à natureza, não com fins comerciais, né? Sim. Mas o senhor aqui já criou abelha? Eu crio ainda. Cria, né? Eu sou apicultor, sou meliponicultor. Tem milho. Também meliponicultor, a meliponicultura é a criação da abelha sem ferrão, que eu também tenho. Pois é, tem o milho. Tenho tudo aqui. Banana. Tem... café. Tenho aqui o bacurizinho, o bacuri, esse bacuri gostoso, pequenino, que é um bacuri. Olha só, esse bacuri é um bacurizinho pequenino, azedinho, mas gostoso, Roberto, que você pode provar. Olha aqui, isso aqui é tirado, né? Você vê? Uma delícia. Ele é meio salgado, meio azedinho, mas né? Cítrico, né? É um cítrico. Ou seja, Roberto, quando Gostoso. se fala em reflorestamento, passa também por uma política agroambiental. E é isto que nós precisamos na nossa Amazônia, não é? Não precisa mais derrubar árvores, não precisa mais desmatar. O que já foi desmatado é possível, sim, replantar, plantar novamente essas árvores grandes, por exemplo, como o mogno africano. É uma delícia, o senhor não vai comer, me dê. E dar lucro, ao invés de estarmos discutindo isso, se vai derrubar, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Com a questão da conscientização, é isto que nós precisamos na Amazônia. Nós não precisamos de alguém que nos diga o que fazer, nós sabemos o que fazer. Não adianta só você criticar que estão derrubando a floresta. Você tem que mostrar soluções. Agora, aqui, só completando aqui, era um cerrado, só pedra. Você imagine numa área de mata que foi derrubado e que você pode replantar, por exemplo, como um mogno africano, como a castanha do Pará, como o bacuri e tantas outras plantas, árvores
Plantas que eu digo porque você, entre meio, você pode plantar cultura de ciclo rápido. Isso gera lucro e qualidade de vida. É isto que o nosso povo precisa, geração de emprego com qualidade. Eu ia lhe falar, vou lhe falar que o doutor Antônio Cláudio, ele falou exatamente desse consorciamento, né, de determinados biomas, né, e aí com produtividade, com produção. Aí ele está falando, a Embrapa tem tecnologia. O que o pequeno precisa, porque é vocacionado mais para o pequeno, que tem carência, ele precisa de apoio técnico e de recursos. Na extensão rural, uma política, né, agrícola. Sim, e apoio financeiro, porque sim, ele não tem. Olha, não tem mais, acabou esse negócio de rabo de enxada, de queima, de coevara, aquela coisa. Isso aí é coisa do passado, isso não se fala mais. Hoje nós temos tecnologia, né, doutor? Que o senhor aplica aqui, né? Com certeza. Aqui eu evito, por exemplo, do fogo. Você viu o nosso cerrado, essa parte que é só cerrado, esse consórcio, você vê a diferença das árvores do cerrado, até para alguns outros produtores. Por quê? Nós trabalhamos aqui e o principal é evitar o fogo. Quando você planta, você evita o fogo. No caso do cerrado amapaense, é muito melhor a gente plantar, trabalhar na agricultura, trabalhar num projeto agroambiental, do que deixar que toque fogo. E a mesma coisa, podemos trabalhar também nessas áreas que já foram desmatadas e que hoje elas estão servindo até para o gado, mas pode continuar criando o gado, mas com rotação de cultura, com as cercas, que isso vai continuar, por exemplo, produzindo até muito mais e diminuindo isto e plantando. Quando você planta, veja aqui a diferença que nós estamos tendo este prazer, eu digo assim, este privilégio, Roberto, que o Criador está nos dando de estarmos aqui usufruindo desse clima gostoso, enquanto lá fora está um sol. Mestre, se eu não tivesse problema na perna, eu ia lhe mostrar que eu ia subir nesse pé de açaizeiro aqui, né? Mas eu vou subir só com os olhos, porque nós vamos para o intervalo comercial, mas a gente volta já já com esse bate-papo gostoso, nesse clima agradabilíssimo. Eu estou falando para você, estou de manga comprida aqui, mas o clima está agradável, um clima gostoso. Eu vou voltar para a gente continuar com essa conversa aqui, tá bom? Então, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta. Vamos lá, mestre. É o senhor que me ensinou. 1, 2, 3. Isto é Amazônia. Estou de volta aqui nesse lugar maravilhoso, aprazível, conversando com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, falando sobre desmatamento, sobre reflorestamento, sobre consórcio de culturas, de frutas, de árvores, da floresta, enfim, né? Falando desse ambiente amazônico todo aqui. Doutor Gilberto, eu conversei com o doutor Antônio Cláudio e ele falou o seguinte, que nós precisamos verticalizar. Eu acho que além do passo, evidentemente, do incremento do setor primário, a gente tem que dar uma verticalizada, uma transformação. Eu estava lhe mostrando uma indústria lá em Santa Catarina, não, em Florianópolis, né, do Terra. Eles fazem óleos, né, lá, é uma fábrica linda, maravilhosa. É isso que está faltando para a gente também aqui, não é? Nós precisamos não só produzir e exportar commodities, mas também já o produto final. E o produto final nós temos muitos aqui, por exemplo, olha, nós estamos aqui perto de bem aqui um pé de mogno. Esse mogno tem 10 anos. Eu jamais vou derrubar uma árvore dessa, porque para mim é como se fosse um filho meu, é uma parte, aqui nós temos outro. Mas o produtor, por exemplo, ele poderia aqui, por exemplo, plantar isso com 10 anos, veja aí, quantas dúzias de tábuas, diâmetro, e você, né, já poderia transformar cada galho desse aqui em alguns produtos, como você pode fazer o que? Um violão, pode fazer uma banca, uma cadeira, enfim, já para exportação
aquele produto final que você vai lá e compra nas grandes lojas, todo bonitinho, todo trabalhado, não é? E nós temos artesãos aqui. E nós temos grandes artesãos. Ou seja, você produz e você já entrega o produto final. Isso aí. Então, tanta coisa que nós temos aqui em condições de trabalhar. Nós temos o cacau também, que em vez de a gente estar, já poderíamos mandar trabalhar num chocolate, alguma coisa nesse sentido. Vamos ter uma fábrica aqui. Então é isso aqui. É isso que nós precisamos. Eu falei do... Nutracêutico. O produto nutracêutico, eu falei que com o presidente da Embrapa, né? Eu até disse que eu ia dar uma sugestão. Nós temos aqui um produto, bem aqui, este aqui é o bacabi. Depois ele vai mostrar. O bacabi, para mim, ele é mais gostoso do que a abacaba. E o bacabi, ele é cremoso, bem cremoso, parece um cappuccino. Você imagine como nós estamos fazendo com o açaí, com o guaraná. Bacabi. Por que ele é bacabi? Porque é o nome dele, ele é uma mistura? Não, esse aqui é uma palmeira, só que ela é bem mais fina. E o gosto, quem conhece o bacabi, é muito mais gostoso do que a abacaba. E é cremoso. Eu não conhecia. E se você imagine, a Embrapa fizesse uma pesquisa, esta sugestão, de um produto nutracêutico, o bacabi, que tem muito vitamina A, com o guaraná. Já se faz do açaí. E isto trabalhando com um produto cremoso, como o cappuccino. Eu tenho certeza, não gosto do cappuccino, mas um gosto muito melhor. Isto certamente que é para se pensar num produto para exportação. Aí você vai dizer, mas Roberto, nós precisamos ter um produto para plantar. Vamos plantar, vamos trabalhar nisto que nós estamos falando. Nós estamos falando de desmatamento e reflorestamento. Poderíamos, com uma pesquisa da nossa Embrapa, o orgulho que nós temos da Embrapa, quem sabe no futuro não teremos mais um produto nutracêutico, esta mistura dos dois e industrializado. Tá certo. Olha, eu fico extremamente maravilhado todas as vezes que a gente conversa, porque a gente vai vendo essas possibilidades imensas que a gente tem na nossa região, né? E a gente está sempre debatendo essa questão da preservação ambiental. Né? Isso as pessoas estão falando em preservação ambiental, mas temos que dar uma solução. Isso aqui era um cerrado, só pedra. Você imagine se isso aqui tivesse sido uma área desmatada, como tem muito na Amazônia, e nós transformássemos isto em bosque, em floresta, em produtos, em qualidade de vida, com emprego e geração muito de emprego. Olha, doutor Gilberto, eu estava imaginando aqui, né, e eu lhe fiz uma pergunta ali, né, se o senhor tivesse que optar em ser desembargador e produtor, e não tivesse que dizer assim, não, os dois o senhor mas se fosse um ou outro, o senhor disse não, eu seria um produtor, teria uma vida mais saudável. Mas o que eu quero lhe perguntar na área do direito, então, explorar o seu conhecimento jurídico, né? Tem um conceito do direito que diz assim, né, uma teoria, né, que fala que tratamento igual para os iguais e diferente para os diferentes, né? Que é uma regra aristotélica. E o direito se apropriou dela. Então, me apropriando dela, eu lhe pergunto, nós não teríamos que ter um tratamento diferente, o Amapá especificamente, não a Amazônia. A Amazônia tem vários estados e cada um com as suas peculiaridades. O Amapá ele tem 73% da sua área preservada. É o estado brasileiro mais preservado, né? E as demais áreas, elas também, embora não estejam protegidas por lei, mas o cidadão protege, como o senhor está vendo aqui na sua área aqui. São quantos hectares aqui? Aqui são 27 hectares. Pois é, o senhor está protegendo, o senhor não destrói, o senhor planta, o senhor... Plantei aqui milhares de árvores. E o senhor não acha que deveria ter esse tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais, por exemplo? Com certeza, nós deveríamos ter um tratamento muito melhor e também fizermos um investimento em quê? No ecoturismo. O ecoturismo associado com a nossa gastronomia, nós iríamos ter geração de emprego e qualidade de vida. Nós temos o maior parque do mundo
o Parque Nacional Montanha do Mucumag. E qual que nós estamos tirando proveito disso? Aquele parque tem uma biodiversidade imensa. Para você ter uma ideia, você que está nos vendo, ele tem 175 espécies de pássaros, mais que Canadá e Estados Unidos. E, por exemplo, os americanos, com quase 2 milhões de americanos, vêm para outros países, menos para a Amazônia, para ver pássaros. E o Brasil tem o maior número de pássaros. Quando se fala em Brasil, se fala em Amazônia. E nem nisso nós estamos sabendo tirar proveito. Sem contar, Roberto, na pesquisa de plantas medicinais, que poderíamos investir também. Você imagine, quando você descobre uma substância, quantos milhões de dólares entram de royalties. Ou seja, nós estamos em cima de uma mina de ouro, passando fome, que nós não estamos sabendo tirar proveito desta biodiversidade que é a maior do planeta e é nosso, é a Amazônia, é do Amapá também. E eu queria encerrar com uma pergunta que é com relação à pecuária, né? Porque as pessoas também dão uma satanizada, né, de criar gado, tem que fazer pasto, de matar para criar pasto. Não precisa, né? Não precisa. Você já tem um cerrado desse aí que pode ser inclusive aproveitado. O que se faz? O problema é o seguinte: quando você vai criar gado, a última coisa que você faz é colocar o gado. Você primeiro tem que fazer uma rotação de pastagem, plantar inclusive árvores, se não tiver, para quê? Para dar sombra e melhorar a qualidade, inclusive, dos animais. Você tem que saber plantar e criar. E nós podemos plantar, sim. Podemos criar, afinal de contas, proteína todo mundo precisa, né? Sem estar prejudicando o meio ambiente. Ou seja, a gente tem que procurar um ponto de equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico da Amazônia. Porque, afinal de contas, nós temos 25 milhões de habitantes na Amazônia. E nós não precisamos destruir, não. Nós só precisamos saber trabalhar. E nós, caboclos, não precisamos de ninguém para vir nos ensinar o que plantar, como plantar e também como criar. Nós sabemos. E nós temos, por exemplo, aqui na Amazônia, e dou exemplo, uma Embrapa. Uma Embrapa que fazemos questão, o programa Isto é Amazônia, de parabenizar o magnífico trabalho. Muitas dessas árvores que você está vendo aqui, como esta aqui, eu consegui, através da Embrapa, este mogno africano que tem 10 anos, eu consegui semente lá. Tantas outras. O bacuri que você viu ali com 4 anos, também. Aqui, o araçaboi, também. Tanta coisa que a gente poderia trabalhar, produzir e gerar emprego e qualidade de vida para o nosso povo. A Embrapa é uma produtora de conhecimento científico no setor primário brasileiro, né? Tirou a gente da indigência alimentar e nos colocou como os maiores produtores de alimentos do mundo. Olha, eu, mais uma vez, vou encerrando o documentário Isto é Amazônia, com esse caboclo, como ele diz, né? Caboclo sem o L. Sem o L. Falando dessa Amazônia maravilhosa, falando da questão do desmatamento e do reflorestamento. Eu quero encerrar dizendo às pessoas que nos assistem, a nossa audiência, muito obrigado por prestigiar o programa Isto é Amazônia. E a nota triste aqui é essa proposta, eu vou chamar de indecorosa, de separatismo do Brasil. No programa passado, nós falamos sobre o 15 de agosto. 15 de agosto que marca a adesão da província do Grão-Pará, que pegava aí toda a Amazônia, toda a região norte, né? Todos os estados pertenciam à província do Grão-Pará, e aderiu, então, à independência do Brasil. Dom Pedro I, com a Marinha brasileira, com comandantes estrangeiros, mas a serviço do Brasil, conseguiram unificar. Tivemos desacertos, guerras aqui e ali, mas o Brasil se tornou uma unidade só, um país continental. E essa proposta de separar
puxando para si, principalmente o Sul e o Sudeste, as pessoas que defendem essa tese, e evidentemente que não são todos os sulistas, nem o pessoal do Sudeste brasileiro que apostam ou que querem isso, né? Dizer que o PIB brasileiro é resultado do esforço, do trabalho do Sul e Sudeste, que a Amazônia ela é um vazio demográfico e que tem um poder muito grande no Congresso Nacional, que é desproporcional à população que temos, e exportamos pobreza e ignorância. E aí, vocês que defendem o separatismo, né, vocês me desculpem, mas os ignorantes são vocês. Vocês que exportam ignorância. Porque, como bem disse o desembargador e o doutor Antônio Cláudio, se nós nos juntarmos esse Brasil como deve ser, todo mundo trabalhando para que essa pátria se desenvolva, o Norte tem muito a oferecer nas suas riquezas infindáveis e incontáveis no subsolo e no solo, na nossa flora, na nossa fauna, né? E nós precisamos de tecnologia. A colonização brasileira, principalmente na modernidade da colonização, ela começou sim na capital do Rio de Janeiro, se expandiu ali para São Paulo, com cafeicultura, com leite e minério em Minas Gerais. Começou na Amazônia. Na Amazônia. Então, a gente pode juntar a tecnologia, o conhecimento com os produtos que temos aqui. Agora, vamos valorizar essa região, vamos valorizar esse povo, vamos investir aqui também na tecnologia e transformar essa América brasileira fantástica, maravilhosa e fausta. Fica esse exemplo para vocês de que tudo pode acontecer aqui sim, que a Amazônia não pode ser só uma exportadora de commodities e que a gente pode verticalizar, incrementar a produção, né? Trazendo indústrias para cá. Né, lembrando que nós estamos aqui comemorando o bicentenário da unificação do nosso país. E eu vi pouca gente falando sobre isso, e o programa Isto é Amazônia registrou o bicentenário da unificação do nosso país, com 15 de agosto de 1823, com a adesão do Pará, que eu sempre digo, a adesão da Amazônia à independência. Um povo que não conhece a sua história não vai poder prever o seu futuro. E a nossa história é belíssima, ela é muito rica. Diferente do que algumas pessoas dizem, né? O nosso programa tem mostrado a riqueza que é. É rica e temos ilustres heróis, pessoas que realmente nos orgulham e dignificam essa região. Com certeza, a nossa história, ela se prende às glórias. Vamos aqui? Isto é Amazônia. Minha história é que nenhuma história de um povo que se encantou nas águas do rio Consuíne, virou pau, madeira de amor. Eu fui parar no outro rio.